primeiro lugar, a greve não começou em 79, ela começou alguns anos atrás. Quem sabe ela tenha começado principalmente no primeiro Congresso dos Trabalhadores, feito em 1974. Que dá para levar essa greve? Se vocês... Ceará, Brasil, anos 80. Capitalismo, repressão policial, apadrinhamento, clientelismo, assistencialismo. Esta cultura política se apresentava de maneira mais perversa e grotesca nos pequenos municípios, tratando o serviço público como moeda de troca para o voto e a manutenção das oligarquias. Neste contexto, nascia o embrião de novos rumos para o sindicalismo brasileiro. O movimento operário e sindical retornou à cena política. Assim nasceu no interior do Ceará a mobilização de professoras criando a APROMICE, que se transformou nesta pulsante e combativa organização sindical, a FETANCE. Hoje, sua luta se estende por serra, praia e sertão, em quase todos os 184 municípios cearenses, representando os servidores públicos municipais nas áreas da educação, saúde, desenvolvimento urbano e rural. Nossa luta, uma roda viva, uma malha tecida, onde os fios são as histórias entrelaçadas de cada militante. Sou Boris Reis, 53 anos. Me chamo Maria de Jesus dos Santos Gomes, tenho 42 anos e desde aos 19 anos comecei a participar da luta dos servidores públicos, organizando a APROMICE, a Associação dos Professores Municipais do Interior do Ceará, em Canindé. Meu nome é Antônio José Sampaio Ferreira e sou advogado de diversos sindicatos de servidores públicos municipais, tenho 52 anos. Helena Costa Correia, eu tenho 62 anos de idade, sou filiada ao Sindicato de Servidores Públicos Municipais de Ocara. Sebastiana Rodrigues Faustino, conhecida como Netinha, sou do município de Itabipoca, tenho 2 filhos, um casal, a Sabrina de 6 anos e o Lucas de 7, e venho do movimento sindical desde que comecei a trabalhar como professora no município de Itabipoca. Sou Regina Soares, sou professora da Rede Pública Municipal de Calcaia desde 1999, da Rede Pública Municipal de Fortaleza desde 2001, ocupo o cargo de presidente da FETANCE. Eu sou Maria das Graças Costa, tenho 50 anos, sou professora e sou do Sindicato dos Servidores Municipais de Quixadá e região. Ao criar o Sindicato de Servidores Públicos, sou sócia fundadora, fui presidente por 3 mandatos. Como parte de um movimento dos professores municipais em vários municípios aqui do Ceará, nós em Canindé, a situação era de muita opressão. Na época, a professora ganhava 8 cruzados, eles iam e voltavam, só pagavam a passagem e faziam lanche em Canindé. Quer dizer, não havia uma valorização dos professores. Do ponto de vista das condições de trabalho, era muito precário no município de Itabipoca, nos prédios não tinha, a maioria trabalhava na residência, na casa da professora, como a gente conhecia. Que dentro de Canindé nós tínhamos essa realidade de passar 3 meses sem pagar, 6 meses, e nós sabendo que o salário dos professores estava sendo gasto pelos prefeitos, estava tendo desvios de recursos e que a categoria não tinha nenhuma forma de se mobilizar. Então a organização da APROMICE, a Associação dos Professores Municipais do Interior do Ceará, foi um alerta. A história do direito à organização sindical do serviço público começou em 88, com a promulgação da Constituição. Um fato importante que marcou a minha participação junto com a FETANCE no estado do Ceará
foi acompanhar a oposição sindical há mais de 20 anos atrás. Alguns sindicatos se organizaram e me convidaram para dar assessoria jurídica na área do movimento sindical. Nessa luta eu estou desde o início, desde que eu entrei no serviço público, há 31 anos, e pretendo continuar depois de aposentado. Antes de mesmo ser sindicato, eu já era de pequenas organizações de organização de base. O sindicato hoje ele existe porque antes dele ser sindicato já existia uma organização. Começou com reuniões, debaixo de benjamins, casa paroquial, igreja. Aí desse grupo de pessoas lá de Beberibe que começaram essa discussão, nasceu a Associação dos Professores. Aí depois se viu que a associação ela não atendia a necessidade maior do município, que era a necessidade, a luta voltada para todos os trabalhadores do município, e não só para os professores. As principais lideranças dos sindicatos de servidores públicos municipais há 20 anos atrás e atualmente eram as mulheres. Então as mulheres nos movimentos dos sindicatos de servidores municipais, nas assembleias e nas reivindicações, era a sua grande maioria. Eu particularmente comecei a trabalhar a 25 quilômetros de distância e o meu transporte era bicicleta, então eu fazia isso diariamente. Todo o nosso grupo que estava à frente, nós tivemos vários companheiros que foram demitidos. Tivemos muita dificuldade, muitas perseguições. Eu mesma fui demitida em 92 por ser do sindicato, juntamente com toda a diretoria. No início eu sofri muitas perseguições junto com minhas companheiras. Os dirigentes sindicais eram demitidos, a gente entrava com ação trabalhista na Justiça do Trabalho para a sua reintegração. Acho que esse fato foi importante para a gente, vamos crescer cada vez mais como advogado. Essa ampliação da luta, com o Simpromiss, o Sindicato dos Profissionais da Educação dos Municípios do Interior do Ceará, ela nos colocava uma questão: como ampliar a nossa luta, a categoria do servidor, a ação com os servidores públicos como um todo. Daí surgiu a necessidade de organizar os sindicatos de servidores públicos, e em seguida a FETANSE. Essa entidade que luta, que acirra, que radicaliza, que denuncia as irregularidades do município. E aí aconteceu um primeiro congresso, onde nós tivemos uma recomposição da direção, onde 3 companheiras nossas ficaram na direção da federação. Eu, pelo Sindicato Quixadá, a Sebastiana Rodrigues Faustina Netinha, pelo Sindicato de Itapipoca, e a nossa companheira Jesunita pelo Sindicato de Cariús. É muito importante destacar que tanto a Promiss como o Simpromiss nunca se pensou simplesmente sobre os direitos corporativos, ou só sobre a preocupação salarial. Não. Como nós éramos a maioria professores de escolas do campo, professores de comunidades, a maioria tinha toda uma luta pela vida. Então a nossa luta também era para uma educação de qualidade para os nossos filhos, para os nossos parentes, para nossas famílias, das comunidades. Nós tínhamos uma discussão em torno de uma pedagogia diferente. Ingressamos na diretoria da entidade com o objetivo de fortalecer a luta dos servidores municipais de Calcaia, que era muito árdua, muito difícil, e tínhamos o entendimento que não tínhamos como enfrentar aquela situação se nós estivéssemos unidos com outros sindicatos. E aí foi quando surgiu a FETANSE. Mas também hoje luto por melhores condições na saúde, na educação, na agricultura. Hoje os sindicatos dos servidores públicos municipais e a FETANSE têm uma participação muito grande no estado de Ceará, estimulando aos dirigentes sindicais a participar também das atividades políticas em cada município. E no 87 a gente já fez uma greve lá na Itapipoca. E no período em que a gente fez a greve, sem direito, que em 87 a gente não tinha direito à greve ainda no serviço público, mas nós fizemos. Passamos 30 dias e para conseguir. Foi tão importante essa greve, a gente ganhava tão pouco, que a gente teve um reajuste de 500% e a gente ainda não conseguiu receber o salário mínimo. E nesse período que a gente estava de greve, a gente teve conhecimento que tinha outros professores se organizando no estado do Ceará. Um dos momentos mais importantes na luta sindical lá no meu município, Beberibe, foi
quando nós conseguimos paralisar todo o município e enfrentarmos uma greve para que a gente pudesse oralizar a questão salarial daquele município, que até então um professor, por exemplo, percebia na época um quarto de salário por 8 horas. Uma greve de fome que nós fizemos em Quixadá, de 4 dias, para que a gente pudesse abrir a discussão. Temos que fazer greve quase que todo ano para conquistar mais direitos. 20 anos atrás, tinham poucos advogados que acompanhavam a luta dos servidores municipais e da FETANSE. E com a construção da FETANSE e também da organização do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais, conseguimos ampliar diversos outros advogados que se envolveram na luta dos servidores municipais. Nós passamos para um outro patamar, onde nós discutimos a implantação das políticas públicas, o valor que tem o papel do servidor público municipal na implantação dessas políticas. Nós, trabalhadores, estaremos do lado de todos os brasileiros, se quiserem acabar com a exploração que no verso do Messias. Estar com a FETANSE em qualquer um desses momentos, para mim e para Beberibe, digamos assim, para os trabalhadores de Beberibe, é muito importante, porque para nós a federação é o que nós temos de melhor na organização dos trabalhadores do estado do Ceará. E por que não dizer que isso também tem uma resposta lá fora, também que a FETANSE tem contribuído para que outros trabalhadores fora desse estado se organizassem. O mais rico nessa articulação do Sindicato dos Servidores Municipais e Sindicato de Professores através da FETANSE foi a grande troca de experiência, além de um espaço de formação essencial e indispensável para todo e qualquer dirigente que tem compromisso com a categoria. Caminhadas em Fortaleza, um plano de cargos e carreira, a melhoria da qualidade do serviço, a implementação das marchas anuais, a marcha dos servidores municipais, marcha do trabalho decente, estações, seminários, espírito do magistério, LGBT no serviço público e no sindicato, a questão da negociação, o combate ao racismo. Então, para nós é uma questão de solidariedade e de aliança de classe. A história do salário mínimo. Hoje a gente quase não tem servidor público que ganha inferior ao salário mínimo. E essa conquista ela foi nossa. Que nós conquistamos o primeiro concurso. É outra luta muito importante que a província fez. Né? Os sindicatos e a federação estão enfrentando com muita força o assédio moral nos locais de trabalho. Eu acho a luta sindical hoje importantíssima e fundamental para os trabalhadores. Eu acho, com certeza, que é a única forma de organização e de poder de pressão para que a gente possa pressionar os governos. A luta sindical é o que a gente vive, né? O importante em tudo isso é ter consciência que essa luta tem que continuar, tem que se organizar. Eu acho que a nova geração ela não pode fugir dessa luta. Que nós sigamos firmes na defesa dos interesses da classe trabalhadora. E sejam cada vez mais solidários uns com os outros. Tem uma sociedade sem explorados, sem exploradores, uma sociedade igualitária. É necessário ter investimento na formação de novas lideranças, o fortalecimento das nossas organizações. Ainda tem muita precarização no serviço público e o movimento sindical precisa estar fortalecido para esse enfrentamento. O sindicato, que os movimentos sociais, eles têm uma tarefa de seguir na trincheira de defesa dos interesses dos trabalhadores. Que a gente possa estar junto nessa rede, nessa corrente, para monitorar sempre os desafios e, acima de tudo, a gente conseguir ter esse potencial e essa energia para continuar lutando por mais 20, mais 20. Precisamos fortalecer a luta das mulheres, a luta da juventude, a luta LGBT, contra o racismo, a luta que coloca em evidência os mais excluídos. Então eu vejo que a tarefa é grandiosa, ela exige de nós muita sabedoria, muita firmeza, muita coragem e muita determinação. Aonde vocês são mais importantes? Eu já disse para vocês de que sindicato não é esse prédio. Sindicato é cada um de vocês na máquina de vocês. Sindicato é cada um de vocês na rua.
Sindicato é cada um de vocês aonde vocês estiverem. Alguns companheiros que foram importantes nessa caminhada. Saúde o professor Gilberto de Beberi. Graça Costa. A Ilza e a Netinha e o Jerônimo de Itapipoca. Companheira Netinha. Professora Naís Soares. A Graça Costa. Me lembro da Netinha. O doutor Antônio José, que foi o nosso primeiro advogado. Temos a Graça Costa de Quixadá. A Nilza de Itapipoca. A professora Valdênia, Antônio de Beberi. Tem a Gorete de Canindé. A Neném, né, chamada Antônia Ivoneide. O Nedinete de Piqué Carneiro. Maria de Jesus, né, lá em Madalena, da Gorete, em Tatira. A Maria Helena Lopes. A companheira Helena de Ocara. A Vilani de Maracanãú. Luiz Osvaldo. O professor Luiz Osvaldo. A Ilza, Júlio César, doutor Antônio. A Maria Cidara Lopes. A Gesonita de Cariús. Nestes 20 anos, milhares de mãos, mentes e corações asseguraram uma trajetória apaixonante, ousada e assertiva. Tudo que foi feito ao longo desses anos foi obra da utopia e da capacidade de organização dos homens e mulheres que dedicaram parte significativa das suas vidas ao serviço público de qualidade, nas pequenas, médias e grandes cidades do Ceará. Por isso chegamos até aqui. Essa é uma história feita de gente incrível. Um percurso pela emancipação dos trabalhadores e das trabalhadoras. Uma saga em defesa das políticas públicas de cidadania.